Ok. Na aula passada já falamos sobre a técnica de integração, que era a técnica de integração por parte. E nessa aula de hoje queremos falar sobre outras técnicas de integração, inclusive as integrais que envolvem as funções trigonométricas. Então, queremos aprender como podemos calcular as integrais que contêm as funções trigonométricas. Se dá tempo, vou falar sobre outra técnica que é uma substituição trigonométrica. Mas agora vamos começar pelas algumas propriedades, identidades trigonométricas para fazer uma lembrete das equações. Lembramos que temos uma equação aqui, que é a equação sobre obtida pela propriedade de Pitágoras no círculo trigonométrico, que se vocês lembram, então temos essa igualdade de cosseno elevado a 2, mais cosseno elevado a 2 fica igual a 1. Então, podemos dizer que realmente sempre as potências pares de cosseno e seno podem ser convertida para outro. A ideia que escolhemos essas identidades trigonométricas são assim, porque pela integral já sabemos que a derivada da função de seno é cosseno, a derivada da função de cosseno é menos de seno. Então, estamos procurando todas as relações, todas as identidades trigonométricas que vai relacionar as funções que vai ser diferencial de outra. Ou seja, vai ser a derivada de outra. Então, por exemplo, já sabemos que o seno é derivado de cosseno, o cosseno é derivado de seno, e as integrais têm essa relação. Então, procuramos todas as identidades entre eles. E depois procuramos todas as identidades trigonométricas de tangente e secante, porque já sabemos que é derivado da outra. Ou seja, é a integral de outra função. Da mesma maneira, temos cotangente e cossecante. Então, por isso, escolhemos essas identidades trigonométricas pela dessa razão. Então, deixa eu separar todos esses. Então, pela dessa igualdade, eu posso dizer que, então, 1 menos seno elevado a 2 é igual cosseno elevado a 2, 1 menos cosseno elevado a 2 é seno elevado a 2. E também, da mesma maneira, temos a propriedade entre de tangente e secante, porque já sabemos que um é a derivada do outro. Essa equação está obtida na mesma maneira da primeira equação, só dividindo os lados da identidade por 1 sobre cosseno elevado a 2. Então, obtemos essa igualdade aqui em termos de cosseno e também temos a mesma igualdade em termos de cossecante e secante. Logo, qualquer envolvendo tangente ou secante, nós podemos usar essas igualdades, essas identidades para converter um para outro. A mesma coisa para cotangente e cossecante. E também outra igualdade que vai ser útil usar é a igualdade do ângulo duplo ou ângulo metade, que já sabemos que o seno de 2 de x é 2 vezes o seno de x e cosseno de x. Então, podemos usar essa igualdade de ângulo duplo. Da mesma maneira, temos a igualdade de ângulo duplo de cosseno 2 de x. Isto realmente é cosseno de x mais x. Lembrando a fórmula de soma, que pode ser escrita no cosseno elevado a 2 menos o seno elevado a 2. Então, de novo, usando as igualdades acima aqui,
substituindo nessa fórmula, podemos obter essas fórmulas em termos de seno elevado a 2 ou cosseno elevado a 2. Então, podemos dizer que pela dessa igualdade, realmente temos essa propriedade que é o cosseno elevado a 2, o cosseno 2 de x com ângulo duplo pode ser escrito como 1 menos 2 vezes de seno elevado a 2 de x, ou pode ser escrito como 2 vezes de cosseno elevado a 2 de x menos 1. Em ambos, vai implicar essas igualdades no final. Então, às vezes, nós podemos reduzir o radiano para um ângulo metade, usando essas propriedades do seno elevado a 2, que pode ser escrito pelo ângulo duplo em termos de cosseno, ou cosseno elevado a 2 pode ser escrito como ângulo duplo em termos de cosseno. Então, lembrando dessas igualdades, dessas identidades, vamos continuar. Eu vou lembrar alguns integrais que já sabemos como podemos calcular essas integrais, que estão envolvendo as funções trigonométricas. Lembrando que, por exemplo, a integral de cosseno de x tem a função primitiva da forma do seno de x mais um constante. E quando o ângulo seja, por exemplo, m de x e 3 de x e 5 de x, lembramos que temos a mesma função primitiva, dessa vez, seno de 3 de x dividido por 3 mais constantes. Porque eu já fiz mentalmente, mas vocês podem usar uma substituição de u como u igual a 3 de x. Então, a diferencial de u vai ser derivada de 3 de x, que vai ser 3d de x, diferencial de x. Então, substituímos dentro da integral. Essa integral pode ser escrita como a integral de cosseno de u. Mas, em lugar de d de x, eu vou substituir 1 sobre 3 d de u, fica igual a d de x. Então, substituir essa igualdade. Então, em lugar de d de x, eu vou colocar 1 sobre 3 d de u, ou seja, vai ser 1 sobre 3 integral de cosseno de u d de u. E agora temos 1 sobre 3 seno de u, substituindo em lugar de u, em termos de x, a função em termos de x, então temos seno 3 de x dividido por 3 mais constantes. Então, sempre vocês podem usar essas igualdades mentalmente sem fazer realmente todas essas substituições. Da mesma maneira, para calcular a integral de seno de 5 de x, já sabemos que a forma primitiva do seno é cosseno menos cosseno, então vai ser menos cosseno de 5 de x dividindo por 5 mais um constante c. Na mesma maneira, vocês podem usar substituição e vão ver que no final obteremos a mesma função de cosseno de 5x dividido por 5. Se quiser, vocês podem fazer em casa como exercício, usando essa substituição. Então, primeiras fórmulas que queremos começar, queremos aprender como podemos calcular as integrais do tipo que está envolvendo as funções cosseno, as funções seno e as potências deles. Então, vamos supor que temos uma integral em termos de cosseno e seno, tal que existe uma potência ímpar, como que aqui existe, no integrando. Então, quando que temos uma potência ímpar, um deles, de cosseno ou seno, sempre um método que é assim, nós precisamos procurar primeiro uma substituição
que vai me dar uma diferencial adequada. O que significa isso? Considerando a potência ímpar, eu vou separar, vou guardar só um fator de cosseno, que está aqui. Eu vou escrever o resto, então eu vou escrever cosseno 3 de x como cosseno elevado a 2 de x, multiplicado por cosseno de x e d de x. O que realmente eu vou usar? Eu vou usar esse fator que separei de uma potência ímpar como um fator que vou usar como a diferencial. E o resto que vai ficar como uma potência par, pela formulação, pela identidade de trigonométricos, pode ser escrita em termos do seno elevado a 2. Ou seja, já sabemos que podemos substituir o cosseno elevado a 2 como 1 menos seno elevado a 2 de x multiplicado por cosseno de x e d de x. Então, esse integral pode ser escrita dessa maneira ou pode ser vista assim. E agora separamos essas partes. Uma parte que vai produzir o integral de cosseno de x e d de x. A outra parte vai ser integral de seno elevado a 2 de x cosseno de x e d de x. Então, como que vocês podem ver, já sabemos como calcular a integral de cosseno. Na segunda integral, temos um fator de seno e temos um fator de cosseno de x e d de x, que vou usar como a diferencial. Então, esse valor vai ser igual cosseno de x, que vai ter forma primitiva do seno de x, menos. Para a segunda integral, eu vou fazer uma substituição em lugar de seno. Então, a diferencial de u vai ser igual cosseno de x e d de x, que é exatamente o fator que já separei desde o começo dessa nossa calculação. Então, eu vou escrever essa integral em termos dessa substituição. Eu vou dizer que temos u elevado a 2, diferencial de u, mais um fator fixo de c. Então, de novo, esses valores vão ficar igual, posso dizer que essa integral de cosseno elevado a 3 de x e d de x vai ser igual do seno de x menos u elevado a 3 dividido por 3. Lembrando que sempre tem que, porque temos uma integral indefinida, sempre quando usamos a regra de substituição, devemos voltar para a variável original que seja x. Então, tem que fazer uma substituição de u igual seno de x. Ou seja, esse vai ser o seno de x menos seno de x elevado a 3, dividido por 3, mais um valor constante. Esse vai ser o método geral que sempre que estamos olhando para uma potência ímpar de cosseno ou seno, sempre a primeira coisa que fazemos, separamos a diferencial e escrevemos o resto da integral em termos de, por exemplo, aqui em termos de seno. Outro método que vocês também aprenderam na aula passada é que, pela fórmula de redução, também nós podemos usar a mesma regra para calcular a integral. Isso pode, mas o problema é que sempre tem que lembrar e memorizar a fórmula de redução, se conseguir memorizar. Outro problema é que, por exemplo, aqui a potência de cosseno é 3. Se fosse, por exemplo, a integral de cosseno elevado a 7, então isto envolve
usa quase 4 vezes da fórmula de redução para obter o valor da integral. Então, para as potências que são menores, sim, podemos usar a fórmula de redução, mas para as potências que ficam maior, isto vai ser mais difícil para usar. Também, se vocês lembram realmente a fórmula de redução, mas da mesma maneira vocês podem usar. Por exemplo, neste caso, outro método vai ser pela fórmula de redução. Por exemplo, a fórmula de redução para as potências do cosseno era assim. É a integral do cosseno elevado a n de x d de x ficaria igual a 1 sobre n cosseno elevado a n menos 1 de x menos de x mais n menos 1 sobre n integral do cosseno elevado a n menos 2 de x d de x. Agora, podemos usar essa formulação. Só substituímos no lugar de n o valor n que é igual a 3. Assim, fazemos essa substituição, obteremos esse valor que vai ser 1 sobre 3 cosseno elevado a 2 de x seno de x mais 2 sobre 3 integral de cosseno de x de x. Então, se vocês abrem esse cosseno elevado a 2 de x, podemos escrever em termos do seno como 1 menos seno elevado a 2 de x, o resultado vai ser exatamente igual. Esse vai ser exatamente igual. Calculando a integral de cosseno, que é seno, então vai dar essa igualdade. Mas, enfim, essa fórmula é legal, mas, por exemplo, quando que vocês querem aplicar para essa integral, então vocês precisam usar 2 vezes essa fórmula de redução para obter o valor da integral. Então, é melhor lembrar o método, essa técnica para a integração das funções trigonométricas envolvendo as potências ímpar de cosseno ou seno. Da mesma maneira, se fosse cosseno elevado a 5, nós fazemos a mesma, analogamente, o mesmo método. Tá? Então, vamos fazer essa calculação. De novo, porque temos uma potência ímpar, vou separar vou guardar um fator de cosseno. E o resto vai ser cosseno elevado a 2 de x multiplicado por cosseno elevado a 2 de x multiplicado por cosseno de x e d de x. Eu vou guardar esse para a minha forma diferencial. O que eu vou escrever? Vou escrever o resto da integral só em termos do seno. Então, eu vou escrever esse como integral de 0 até π sobre 2, 1 menos seno elevado a 2 de x elevado a 2, porque temos 2 fatores aqui, multiplicado por cosseno de x e d de x. Agora eu vou usar a regra de substituição, essa vez vou considerar o igual a seno de x. Então, a forma diferencial de u vai ser igual a cosseno de x e d de x, que vai ser a minha substituição dessa integral. Lembrando que aqui temos uma integral definida. Então, se substituímos, se trocamos os limites superiores e inferiores da integral, no final da calculação, nós não precisamos escrever o resultado em termos de variável original de x.
Então, essa é a forma preferível para nós escrevendo essa integral. Eu posso dizer que então essa integral de 0 até π sobre 2 de cosseno elevado a 5 de x e de x vai ser exatamente igual integral 1 menos 2 elevado a 2 elevado a 2 de u, mas os limites, quanto que x é igual a 0, um vai ser o seno de 0, que vai ser 0. E quando que x fica igual a π sobre 2, o seno π sobre 2 fica igual a 1, então vai ser integral de 0 até 1. Então, essa é uma integral de um polinômio, já sabemos calcular. Então, temos integral de 0 até 1. 1 mais u elevado a 4, menos 2 vezes u elevado a 2, du, que pode ser escrito também como u, mais u elevado a 5 dividido por 5, menos 2 vezes u elevado a 2 dividido por 3, intervalo de 0 até 1. Usando essa fórmula, já sabemos que vai ser 1 mais 1 sobre 5, menos 2 sobre 3, o resto vai ser 0. Então, o valor da integral vai ser igual, usando o denominador em comum. Nós temos 15 mais 3 menos 10 vai ser igual a 8. Então, às vezes, a integral está envolvendo as potências de cosseno e seno ao mesmo tempo. Mas o método vai ser a mesma coisa. Nós não trocamos nosso método quando que temos, pelo menos, uma potência ímpar do seno ou cosseno. Então, o método fica mesmo. Intervalo mudou isso. Intervalo muda porque eu já usei. Aqui temos uma integral definida. Então, para a integral definida, quando que fazemos a regra de substituição, lembramos quando que vou substituir em lugar de seno de x, vou substituir o valor de u, então eu deveria trocar os limites superiores e inferiores da integral definida. Então, esses valores do intervalo de 0 até π sobre 2 foram valores de variável x. Ou seja, aqui x pertence do intervalo de 0 até π sobre 2. Olhando para a função u, vamos pensar que essa é uma função em que como g de x. Então, g de 0 vai ser seno de 0. Seno de 0 é 0. E o g de π sobre 2 vai ser seno de π sobre 2, vai ser o valor de 1. Então, o que nós usamos na regra de substituição, realmente eu vou colocar g de 0 aqui, e g de π sobre 2 aqui, com os limites superiores e inferiores da integral definida. Você pode pensar, que já coloquei, u vai ser a mesma função g de x, estou lembrando como podemos calcular os limites. Esse é um benefício de integral definida, porque se não fosse uma integral definida, no final que obteremos essa parte, precisaremos de fazer de novo. Então, em lugar de o seno de x, então a resposta deveria ser em termos de variável original, que era x. Mas agora que temos a
integral definida, trocando os limites superiores e inferiores, nós não precisamos voltar à variável original. Outro método que vocês poderiam usar foi isso. Não trocamos os limites superiores e inferiores, escrevendo de novo u em termos da função de g de x, então escrevemos em lugar de u elevado a 5 dividido por 5, etc. Seno de x e seno de x elevado a 5 dividido por 5, etc. E nesse caso, quando que voltamos para a variável original, podemos só calcular o resultado no intervalo de 0 até 2. Mas porque preferimos não voltarmos para a variável original, nós escrevemos u como seno de x, então trocamos só limites superiores e inferiores, e assim nosso trabalho fica mais fácil. Nosso trabalho de calculação fica mais fácil. Mas se quiser não trocar, vocês podem só voltar à variável original de x, escrevendo u em termos de seno de x, é só calcular no intervalo de 0 até π sobre 2. Agora vamos continuar. Vamos olhar que realmente, quando que temos uma integral com produto das potências do cosseno e seno, se existe pelo menos um potencial ímpar deles, a técnica vai ser a mesma técnica. Ou seja, eu vou usar a mesma técnica para calcular essa integral, escrevendo, vou guardar um fator do seno, então vou reescrever essa integral como a integral do seno elevado a 2 de x, cosseno elevado a 2 de x, multiplicado por seno de x d de x. Eu vou separar esse fator, eu vou usar como a diferencial da substituição. Então, o resto da integral, vou escrever tudo o resto da integral em termos de cosseno. Porque a diferencial deveria ser seno, então eu gostaria de escrever essa integral tudo em termos de cosseno. Então, eu posso escrever 1 menos cosseno elevado a 2 de x, multiplicado por seno elevado a 2 de x, multiplicando por cosseno elevado a 2 de x, multiplicado por seno de x e d de x, que vai ser minha diferencial. Agora, fazemos substituição. Agora, a substituição vai ser 1 como cosseno de x. Então, a forma diferencial dele vai ser menos de seno de x e d de x. Temos seno de x e d de x, então posso dizer que menos de d de 1 vai ser igual ao seno de x e d de x. Então, vou fazer essa substituição na integral indefinida. Então, vou escrever, essa integral vai ser escrita como 1 menos 2, multiplicado por 1 elevado a 2, multiplicado por menos d de 1. Então, eu vou reescrever esse como menos, integral de 1 elevado a 2 menos 1 elevado a 4 d de 1. Vai ser menos 1 elevado a 3 sobre 3, mais 1 elevado a 5 sobre 5, mais um conceito. Lembrando que aqui, nossa integral é uma integral indefinida, então sempre nossa resposta deveria ser em termos de variável original, logo precisamos voltar a escrever menos em lugar de o cosseno elevado a 3 de x dividido por 3, mais cosseno elevado a 5 de x dividido por 5, mais cospartes. E às vezes, temos essas integrais que o ângulo não é x, mas é uma multiplicação por x. Então, aqui, por exemplo, temos p de x. O método, quando que temos pelo menos uma potência ímpar do cosseno, o seno dentro do integrando vai ser a mesma coisa. Então, o método vai ser o mesmo. Vamos fazer.
de novo, vou guardar um fator do elemento que tem potência ímpar, porque eu vou usar esse fator como a diferencial. Então, eu vou escrever esse. Vou escrever essa integral na maneira de seno elevado a 2 de x, cosseno elevado a 4 de x, cosseno de x. Vou guardar esse fator que vou usar como a diferencial de nossa substituição. O resto, porque é diferencial em termos de cosseno, eu gostaria de ser escrita em termos do seno. Então, vou trocar as potências pares de cosseno para potências pares de seno. Então, já vou substituir 1 menos seno elevado a 2 de x elevado a 2, porque esse vai ser igual ao cosseno elevado a 2 de x. Agora tem P de x. Então, eu vou colocar o seno elevado a 2p de x, e em lugar do cosseno elevado a 4, eu vou escrever 1 menos seno elevado a 2 de p de x. Isto vai ser igual ao cosseno elevado a 2, mas porque temos cosseno elevado a 4, vou elevar esse por 2. Multiplicado por nossa forma diferencial desejada. Agora fazemos a substituição. Substituímos no lugar de u seno de π de x. A forma diferencial dele vai ser ddU, fica igual a π multiplicado por cosseno π de x de x. Nós não temos esse conjunto constante aqui, mas sem problema, eu vou fazer uma substituição de 1 sobre π de du, que fica igual ao cosseno de x e d de x. Então, em lugar de cosseno de π de x e d de x, eu vou escrever 1 sobre π de du. É um valor constante. Logo, eu vou reescrever essa integral em termos dessas substituições como u elevado a 2, 1 menos u elevado a 2 elevado a 2, multiplicando por 1 sobre π de u. 1 sobre π que é um número constante, pode ser considerado como coeficiente da integral. A integral pode ser escrita como 1 elevado a 2, 1 mais u elevado a 4 menos 2 vezes u elevado a 2 de du, ou seja, 1 sobre π integral de u elevado a 2 mais u elevado a 6 menos 2 u elevado a 4 de du. Então, isto vai ser igual a 1 sobre π u elevado a 3 sobre 3 mais u elevado a 7 sobre 7 menos 2 u elevado a 5 sobre 5 mais um constante. Lembrando que porque temos uma integral indefinida, agora tem que escrever o resultado em termos de x, nossa variável original. Então, deixa eu ver um pouco de espaço, eu vou escrever aqui. Eu vou escrever 1 sobre π. Em lugar de u, vou colocar seno de π de x elevado a 3 dividido por 3 mais seno π de x elevado a 7 dividido por 7 menos 2 sobre 5 seno π de x elevado a 5 mais um constante. Agora, para olhar aqui se nossa calculação, sempre para verificar nosso resultado, sempre vocês podem derivar a função obtida. Então, vamos ver que se realmente a derivação dele fica igual
ou integrando ou não. Isto vai ser uma maneira. Outra maneira que nós podemos olhar para os gráficos. Usando um calculador gráfico, vamos dar a função f. Vamos considerar essa função como valor constante sendo 0, como uma forma primitiva de f. Então, vocês pensam que qual vai ser a derivada da outra? Ou seja, qual vai ser o integrando f e qual vai ser a forma primitiva f? Já sabemos que f' deveria ser igual a f. Então, se olharmos para a função verde, então, função verde, aqui, vocês podem ver nos intervalos que a função verde é negativo, a função vermelha é decrescente. No intervalo que a função verde é positiva, a função vermelha é uma função crescente. No intervalo, de novo, que essa função verde é negativa, a função vermelha é decrescente. Então, realmente, podemos dizer que o gráfico verde é derivado do gráfico vermelho, ou seja, essa é a equação da função do integrando f. Vermelha vai ser o gráfico do integrando, ou seja, o gráfico dessa função longa, o seno elevado a 3π de x de 3, etc. Outra coisa, por exemplo, vocês podem ver aqui, que aqui, quando que a função, o integrando fica igual a 0, está mudando o sinal de negativo para positivo, temos um mínimo local para a função vermelha. E aqui, da mesma maneira, aconteceu isso. Está mudando de sinal de positiva para negativa. Então, aqui ficou 0. Então, nesse intervalo que ficou 0, temos uma máximo local. E outra coisa que aqui, a função f, que seja a derivada fica igual a 0, mas não mudou o sinal. Ainda no intervalo aberto que contém número 0, ao lado direito e ao lado esquerdo da origem, a função f, a função verde, fica com sinal positiva. Mas isto está dizendo que esse ponto é um ponto de inflexão, ou seja, aqui a função era concava para cima e agora mudou a direção de concavidade para baixo. Então, esse ponto não é um ponto extremo, não é um ponto mínimo ou máximo local, mas é um ponto de inflexão que a concavidade da função está mudando. Uma revisão sobre o que aprendemos até agora. Mas até agora já falamos sobre este caso aqui. Se tiver uma função, se tiver uma integral que envolve as potências impar do seno ou cosseno, já aprendemos como vai ser a técnica de calcular essa integral. Mas quando que temos as integrais em termos de potência par, essa técnica não vai funcionar mais. Então, devemos trocar nosso método. Carlos, o vermelho é F. Então,
Vamos colocar a nossa método. O método que queremos usar aqui vai ser um método de identidades de ângulo metade. Ou seja, quando que a integral está envolvendo uma potência par do seno ou cosseno, vamos escrever essa integral em termos de ângulo metade, ou seja, o seno elevado a 2 pode ser escrito como 1 menos o cosseno 2 de x dividido por 2. Beleza. Usando essa identidade, então vai fornecer para nós, por exemplo, aqui temos 1 sobre 2 integral de 1 menos o cosseno 2 de x dividido x. Já sabemos a forma primitiva facilmente, então vai ser 1 sobre 2 x menos cosseno 2 de x tem a forma primitiva seno de 2 de x dividido por 2 mais um constante. Lembrando que se uma integral só contém o cosseno ou seno, quanto que o ângulo seja m de x, então a forma primitiva era seno de 2 de x e m de x dividido por o mesmo número n. Logo, o resultado vai ser. De novo, vocês podem usar a fórmula de redução. Temos a fórmula de redução para a função do seno, tá bem? Integral de seno elevado a n de x elevado a x. Mas, assim, de novo, temos a mesma dificuldade, porque devemos lembrar a fórmula de redução. Se lembrarmos tal, vocês podem usar, o resultado deveria ser a mesma coisa. Mas outra coisa, se tiver, por exemplo, a integral do seno elevado desde x, então vocês deveriam usar 5 vezes a fórmula de redução para obter o resultado. Então, o método sugerido para calcular esses tipos de integral é que sempre vamos colocar as potências pares do seno ou cosseno pela identidade trigonométrica dos ângulos metade. Vamos calcular uma integral definida de cosseno elevado a 2 de x e d de x. Então, de novo, temos uma potência par. A ideia é que usamos a identidade de ângulo metade. Então, eu vou reescrever aqui. A integral de 0 até π sobre 2. Em lugar de cosseno elevado a 2 de x, eu vou escrever 1 mais cosseno 2 vezes x de θ. De θ dividido por 2 dt. Ou seja, vai ser 1 sobre 2 integral de 0, 1 sobre 2, 1 mais cosseno 2 vezes de θ, dt. Ou vai ser 1 sobre 2 θ, mais seno de 2 de θ, dividido por 2, avaliado no intervalo de 0 até π sobre 2. Então, teremos 1 sobre 2, π sobre 2, mais o seno de 2 vezes de π sobre 2 vai ser seno π, seno 0. O resto vai ficar 0, não? Menos do 0, menos do seno de 0 vai ser 0. Então, o resultado vai ser igual a π sobre 4. Pelo gráfico dessa função, esse gráfico da função de cosseno elevado a 2 de θ, aqui é número 1, isso. Aqui temos o número 0. Só vai obter os números positivos. No intervalo de 0 até π sobre 2, realmente nós calculamos a área dessa região. Então, a área dessa região
limitado pela gráfica dessa função, aqui vai ser igual a piso. Outro método que também vocês podem usar é a fórmula de redução. Lembrando que na fórmula de redução, para obter a fórmula, nós usamos a integração por partes, considerando, só para lembrar a integração por partes, pela integração por partes, consideramos U como cosseno de θ, e d de v, a forma diferencial de v como cosseno de θ, d de θ. Então, usamos a forma diferencial de U como menos cosseno de θ. E v vai ser a forma primitiva de cosseno que vai ser. Usamos essa formulação de integral de U dv vai ser igual a UV menos integral de V dv. Mas vocês podem usar a fórmula de redução, vai obter o mesmo resultado. Outro método que aqui, de novo, temos uma potência A do cosseno, vai ser aqui. Vamos escrever dessa maneira, precisamos usar duas vezes da identidade do ângulo metade, ou seja, vou escrever a integral de 0 até π, o cosseno elevado a 4 de 2 de π, eu vou escrever como 1 mais cosseno de 4t dividido por 2. Isto vai ser em lugar de cosseno elevado a 2, mas eu vou elevar em 2 para o cosseno elevado a 4. Então, reescrevendo de novo essa integral, obteremos 1 sobre 4 de 1 mais cosseno de 4t elevado a 2 mais 2 vezes cosseno 4t. De novo, obteremos uma potência par do cosseno. E aqui usamos mais uma vez a fórmula de ângulo duplo, ângulo metade. Eu vou escrever 1 mais o cosseno de 8t sobre 2 mais 2 vezes do cosseno de 4t ds. Então, no final, obteremos esses resultados. Temos 1 mais 1 sobre 2, então vai ser integral de 3 sobre 2 de t, mais 1 sobre 2, a integral de cosseno de 8t vai ser seno de 8t dividido por 8, mais 2 vezes cosseno de 4t vai ser seno de 4t dividido por 4. No intervalo de 0, aqui. Lembrando que para os radianos com números com múltiplos inteiros do π, seno vai ter valor 0, então obteremos só o valor 1 sobre 4, 3 sobre 2 de π, o resto vai ficar exatamente igual a 0, ou seja, obteremos 3 sobre 8. Então, vamos resumir todos os resultados até aqui. Nossa estratégia para resolver as integrais que envolvem as potências de seno e cosseno. Se tiver uma potência par de cosseno, por exemplo, aqui, e par de cosseno aqui, usamos essa identidade, guardamos só um fator de cosseno com a nossa fórmula diferencial e escrevemos o resto da integrando em termos de seno, porque queremos usar a substituição de seno. Da mesma maneira, se tiver uma potência impar do seno, guardamos
um fator do seno, escrevemos o resto da integral em termos de cosseno, fazemos substituição de um por cosseno. Se tiver potências pares, para potências pares, usamos a identidade do ângulo metade. Isso é uma estratégia geral para resolver essas integrações. Mas, outro método que queremos aprender vai ser o método de resolver as integrações do tipo de tangente e do tipo de secante. Por que estamos interessados nessa combinação? Porque já sabemos que um é derivada de outro. Então, podemos usar as identidades trigonométricas que vai relacionar essas duas funções. Primeiro método que se tiver uma integral que aparece uma potência par, sempre aguardamos o secante elevado a 2. Porque eu vou usar essa forma como forma diferencial pela substituição que eu vou usar. Então, sempre que temos uma potência par do secante, o que usamos? Podemos escrever tangente elevado a 2 de θ. A potência de tangente, nesse caso, não importa. Eu vou separar uma potência 2 de secante de θ. Vou usar esse fator que separei como a forma diferencial. E agora, o resto da integral, eu vou escrever como em termos de tangente, usando a identidade de 1 mais tangente elevado a 2 de θ, fica igual a secante elevado a 2 de θ. Então, usando essa identidade, eu vou escrever o restante do integral em termos de tangente. Então, essa integral vai ser igual a tangente elevado a 2 de θ multiplicado por 1 mais tangente elevado a 2 de θ, substituindo em lugar de secante elevado a 2 de θ. Vou reservar o secante elevado a 2 de θ dθ, que vai ser a minha forma diferencial quando que fazemos a substituição de u em lugar de tangente de θ. Já sabemos que a forma diferencial vai ser derivada de tangente, que é secante elevado a 2 de θ, dθ. Então, vou fazer essa substituição e obteremos no final que nossa integral vai ser igual a u elevado a 2 multiplicado por 1 mais u elevado a 2 du. Ou seja, vai ser igual a u elevado a 2, que vai ser u elevado a 3 dividido por 3, mais u elevado a 4, que vai ser u elevado a 5, dividido por 5, mais um constante c. Porque essa integral é uma integral indefinida, devemos escrever o resultado em termos de variável original. Então, vou colocar em lugar de u tangente. Então, vai ser tangente elevado a 3 de θ, dividido por 3, mais tangente elevado a 5 de θ, dividido por 5, mais constantes. Então, esse vai ser nosso método geral. Agora, se o expoente de secante não seja par, então nós não podemos dividir secante como os fatores com expoentes pares. Então, vou perder aqui a minha forma diferencial desejada. Mas está envolvendo uma potência impar de tangente. Quando que existe uma potência impar de tangente, o que eu vou usar? A técnica que eu vou separar um fator de tangente e o resto vai ser uma potência par de tangente. Ou seja, a técnica é assim, eu vou escrever tangente elevado a 4 de
de x secante elevado a 3 de x. Vou escrever tangente de x e fator de tangente e vou separar de x. Mas realmente a ideia aqui é vou separar tangente elevado a 4 de x e secante elevado a 2 de x e secante de x e tangente de x. A minha ideia é que vou usar essa forma como forma diferencial de nossa substituição. Ou seja, eu vou fazer isso porque secante de x e tangente de x é derivada da função da secante. Porque esse é derivado da função da secante, o meu alvo é que vou escrever o resto do integrando em termos de secante. Logo, agora que vai faltar uma potência par da tangente usando a identidade de que tangente elevado a 2 de x vai ser igual a secante elevado a 2 de x menos 1. Usando dessa identidade, vou escrever toda a integral em termos de secante. Eu já separei a forma diferencial desejada de secante, que é secante tangente. Eu vou escrever o resto da integral em termos de secante. Então, em lugar de tangente elevado a 2, eu vou escrever secante elevado a 2 de x menos 1 elevado a 2, porque era tangente elevado a 4. Temos secante elevado a 2 de x e eu vou escrever a forma diferencial, que já separei deles. Agora, eu vou fazer nossa substituição. U vai ser secante de x. Então, a forma diferencial de U vai ser secante de x, tangente de x e d de x. Logo, vou fazer essa substituição. Temos U elevado a 2 menos 1 elevado a 2. Multiplicado por U elevado a 2, d de U. Vai ser igual a integral de U elevado a 4 mais 1 menos 2U elevado a 2, multiplicado por U elevado a 2 d de U. Ou seja, fica igual U elevado a 7 dividido por 7, mais U elevado a 3 dividido por 3, menos 2 vezes de U elevado a 5 dividido por 5, mais um constante C. Mas aqui que temos a integral indefinida, devemos escrever todos os nossos resultados em termos de variável original, que seja variável de x. Então, vou substituir de novo. Em lugar de U, vou escrever vou escrever secante de x. Então, temos o secante elevado a 7 de x dividido por 7, mais secante elevado a 3 de x dividido por 3, menos 2 vezes 2 sobre 5 de secante elevado a 5 de x, mais um constante. Então, o método vai ser assim. Então, a nossa estratégia para resolver as integrais dessa maneira, a integral da forma de tangente elevado a m, secante elevado a n, onde que a potência da secante seja par. Então, nós guardamos um fator do secante elevado a 2, escrevendo o resto em termos de tangente, porque secante elevado a 2 é derivada de tangente. Então, vou escrever o resto em termos de tangente, usando a substituição U igual a tangente de x, resolvemos nossa equação, nossa calculação. Se tiver uma potência ímpar de tangente, separamos um fator de tangente e um fator de secante. Usamos desse fator como a derivada da função de secante, então gostaríamos de escrever o resto da integral em termos de secante, substituindo U como o secante de x e resolvemos nossa equação. Então, essa é a estratégia geral. Mas, fora disso,
Por exemplo, se tiver a integral de uma potência ímpar do secante, ou se tiver a integral de uma função, por exemplo, de uma potência par de tangente, qual vai ser a técnica? Não existe uma técnica única para usar. Às vezes precisamos usar as identidades trigonométricas, às vezes precisamos fazer integração por parte, às vezes precisamos usar algumas engenhosidade, não sei, trocando alguma coisa por outra coisa, multiplicando denominador e numerador por uma expressão. Então, não existe um método único para calcular. Então, vamos parar nesse momento, vamos descansar por 5 minutos, depois de 5 minutos continuamos. Aqui é 11:02 minutos, então até 11:07 minutos. Se alguém tiver perguntas nesse intervalo, pode perguntar.